Olá, seja muito bem-vindo para mais uma entrevista do Movimento Discipular e hoje nós estamos com um convidado especial aqui com você, pastor Ricardo Agreste. Pastor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso espaço de entrevistas do Movimento Discipular. É um grande prazer, Daniel, estar com vocês aqui e um privilégio poder conversar com vocês sobre essa temática tão importante para as nossas vidas como discípulos de Jesus. Maravilha. Bom, pastor Ricardo, ele é pastor em Campinas, pastor ali da Chácara Primavera, né? E também líder da CTPI, um movimento que tem inspirado a nossa denominação, a nossa nação, né? Nessa área de plantação de igrejas. Também não tem como separar, né, pastor Ricardo, plantação de igreja, de discipulado, de evangelismo. Então, é um pacote todo. E eu estava aqui ansioso de compartilhar com vocês esse momento, entrevistando o pastor Ricardo e ouvindo um pouquinho da experiência dele de discipulado, também aplicado nessa área de plantação de igreja, né, como é que a gente pode vivenciar isso. E, pastor Ricardo, vou direto aqui para nossas perguntas, aproveitando o tempo que nós temos juntos. E eu queria perguntar para o senhor uma experiência pessoal que o senhor teve com discipulado. Alguém que o senhor acompanhou e viu a transformação de Jesus na vida dela, alguém que você viu ao seu redor, né, tendo essa transformação de Jesus via essa caminhada discipular. Você pode compartilhar com a gente, pastor Ricardo? Bom, eu queria trazer uma experiência do início do meu ministério, quando eu assumi uma igreja ainda em São Paulo, na periferia de São Paulo, uma igreja bem tradicional, conservadora, onde muitas mudanças precisavam ser feitas. E eu desafiei um grupo de 4 casais para se reunirem semanalmente comigo, na minha casa, junto com a minha esposa, e inicialmente nós estudávamos alguma coisa juntos, depois nós começamos a fazer uma pequena divisão, os homens iam para a cozinha para estudar algumas temáticas mais relacionadas à masculinidade, e as mulheres ficavam com a Sônia na casa, na sala de estar da nossa casa, e esse grupo, nós passamos a caminhar com eles, não apenas nos estudos bíblicos, mas nos momentos de sociabilidade, quando a gente pensava em sair um sábado à noite para ir no cinema ou jantar fora, sempre um desses casais estavam conosco, e eu vi esses casais, de pessoas que estavam assentadas nos bancos da igreja, domingo após domingo, de maneira passiva, se tornarem líderes da comunidade. Alguns deles se tornaram diáconos, outros se tornaram presbíteros, e eu tenho conhecimento hoje, depois de muitos anos, que alguns deles, inclusive, são pastores leigos, em algumas comunidades cristãs. E, desde então, a prática de investir na vida de pessoas se tornou uma constante na minha caminhada ministerial. Isso se repercutiu várias vezes ali, nessa igreja que eu pastoreava em São Paulo, e no projeto de plantação da Chácara Primavera. Excelente, pastor Ricardo. O senhor falando aqui, me veio à memória uma história que eu ouvi de uma pergunta que foi feita para o Billy Graham, né, quando perguntaram para ele, pastor Billy Graham, o que o senhor faria se o senhor assumisse uma igreja pequena, né, ou um início de trabalho? E o pastor Billy Graham falou, né, nessa resposta, olha, eu pegaria 12 homens e eu investiria neles, eu caminharia com eles, eu ajudaria eles a se tornarem líderes. Esse vida na vida, né, seja na plantação de igreja, seja na sua realidade, no seu ciclo de influência, seja uma célula, seja um discipulado, seja um ministério, ele é muito relevante, né, pastor Ricardo? Como isso faz diferença, Com realmente. certeza. Não existe como você ver a transformação numa comunidade local sem você se dedicar à formação integral, de vidas, né? Como você falou na frase do Billy Graham, eu diria que investir a vida em 12 pessoas não é garantia de que você vai ter 12 vitórias. Hum, Bem possivelmente, inspirado no nosso próprio mestre, alguns não vão corresponder, outros vão nos decepcionar, a gente vai se ferir com alguns desses,
Essa é a história de quem dedica a vida a vidas nesse mundo instável que a gente está vivendo. Mas o fato da gente saber que nós teremos algumas decepções, teremos algumas feridas, não muda o fato de que esse é o caminho. Excelente, excelente. E, pastor, nós estávamos no começo do ano numa consulta nacional de discipulado juntos, e era uma consulta promovida pela Aliança Evangélica Mundial, e o senhor foi um dos preletores naquela ocasião e compartilhou um gráfico que eu fiquei admirado, né? E eu queria pedir para que o senhor pudesse explicar. Eu vou colocar aqui a foto, né, do gráfico. Se o senhor pudesse explicar para a gente como que isso pode ajudar nessa conceituação, nesse entendimento do discipulado na vida da igreja, eu agradeceria muito, acredito que contribuiria muito com os nossos ouvintes aqui nessa reflexão que estamos fazendo juntos. Bom, esse gráfico você primeiro precisa entendê-lo aí da esquerda para a direita, onde você vê o ouvir, o ponderar e o reconhecer valor, e parar um pouquinho aí para entendê-lo, né? Eu uso esse gráfico para falar ou fazer a minha crítica ao fato de que a igreja se rendeu ao que eu chamo da falácia do positivismo, da falácia do iluminismo. O positivismo, o iluminismo, acredita piamente que o nosso papel na formação de uma pessoa é passar informação. E muitas vezes, como professores de escola dominical, líderes de célula, de grupos pequenos ou mesmo pregadores, nós nos damos por satisfeito pelo fato das pessoas nos ouvir, ponderarem, considerarem o que elas estão ouvindo, e nós damos saltos de alegria quando no final da aula, no final da célula, no final do culto, a pessoa se aproxima e diz assim: olha, pastor, olha, líder, muito importante o que você colocou. No entanto, aí você encontra essa parte cinza central, que eu chamo do gap da obediência. Pessoas escutam, ponderam e até reconhecem o valor do que você disse, mas nada muda na vida delas se elas não obedecerem, se elas não... o que muda a vida de uma pessoa, o que muda a história de uma família, não são boas intenções ou grandes insights. O que muda a vida de uma pessoa, a história de uma família, são novas atitudes. E muitas vezes nós, pastores, líderes de células, professores de escola dominical, concentramos toda a nossa atenção na informação. E eu acho que no meio evangélico brasileiro, o nosso povo tem uma verdadeira congestão intelectual de informação. Nós vivemos no mundo da internet. Ninguém pode dizer que não obedece Jesus por falta de informação. Eu me lembro que alguns anos atrás eu me deparei com uma mulher, a esposa de um amigo, um casal que eu dediquei 4, 5 anos da minha vida estudando a Bíblia com eles, num desses grupos, e ela estava disposta a se divorciar do marido. E eu disse: mas por que você está fazendo isso? Você não sabe o que Jesus diz a respeito? E depois de 1 hora de conversa, eu percebi que eu estava diante de uma pessoa que sabia absolutamente o que é certo, o que é errado. Ela havia participado de todas as séries de família na nossa comunidade. Ela havia estudado a Bíblia comigo e com a minha esposa durante muitos anos. O problema era simples: ela não ia obedecer ou não queria obedecer. Então, eu defendo o fato de que nós precisamos deslocar o nosso ensino, seja em qual área, desde a pregação até um encontro informal com uma pessoa, para colocar o foco na obediência, no desafio a uma nova atitude. E em Mateus 28, Jesus não diz que nós devemos fazer discípulos ensinando-os todas as coisas. Aí ele diz que nós devemos ensiná-los a guardar todas as coisas. Então, se você passa para o outro lado do gráfico, aonde você tem o aplicar, o priorizar, você ajuda a pessoa a aplicar o princípio na vida dela. Você pergunta para ela: ok, diante do que nós aprendemos, o que muda na sua vida? Quais são as novas atitudes? Quais são os novos hábitos que você
tem que desenvolver. E aí, a última parte do gráfico, que é a integração, para deixar bem claro e ser muito objetivo, eu costumo dar o exemplo de quando a gente começa a aprender a dirigir, mudar a marcha é um processo muito complexo. A gente tem que pensar antes em pisar na embreagem, em acelerar, brecar, mudar a marcha. Tudo isso é feito no início com muita dificuldade. Mas depois de 20 anos que você dirige, você desenvolveu hábitos, você aplicou aquilo e aquilo é integrado à sua vida como motorista. Então, quando nós começamos a obedecer a palavra de Deus em algumas dimensões da vida, como, por exemplo, se eu sou desafiado a amar a minha esposa com atitudes práticas, talvez no início esse é um processo um tanto quanto penoso, em que eu tenho que me lembrar constantemente do que fazer e ir na contramão, muitas vezes, dos meus sentimentos. Mas, na medida em que eu desenvolvo novos hábitos, eles vão se integrando na minha vida. E isso, então, aí se dá a transformação. Logo, o meu foco tem sido o que falta para a igreja evangélica brasileira não é falta de informação. O que falta na igreja evangélica brasileira hoje é obediência. E nesse processo todo, é claro, existe a ação poderosa do Espírito Santo nos conduzindo do ouvir, ponderar, reconhecer o valor, repensar as nossas atitudes, repensar os nossos hábitos, aplicá-los, nos capacitando e integrando na nossa vida e nos transformando gradativamente e fazendo de nós pessoas mais e mais parecidas com Jesus. De maneira geral, essa é uma explicação de um gráfico que eu, às vezes, levo pelo menos uma pregação inteira para explicar em alguns minutos, Daniel. Excelente. Eu vi esse gráfico e eu fiquei realmente muito admirado pela facilidade que a gente tem para mostrar. E olha, discipuladores, vocês que estão me ouvindo, fica aqui uma dica super importante para o seu discipulado, né? Não só informe o seu discípulo sobre as verdades cristãs, desafie ele a vivê-las, desafie ele a colocar prática na vida dele, desafie ele a mudar os seus hábitos, porque é isso que ele vai realmente vivenciar a transformação do Espírito, né? Lógico, isso tudo empoderado, capacitado, guiado pelo Espírito Santo de Deus, e a gente fica como plateia ali, observando o Espírito Santo trabalhar na vida daquelas pessoas. Mas não coloque só informação, desafie ele também no aspecto da transformação. E, pastor Ricardo, uma coisa que eu gosto de colocar aqui na nossa entrevista, né, são dicas práticas para quem está discipulando. Uma ou duas dicas práticas que você pudesse deixar para quem está ali no ofício de caminhar com pessoas, de cuidar de pessoas. O senhor pode ficar à vontade se o senhor quiser falar relacionado a essa mudança de hábitos, né, como que se aplica no discipulado, ou se você quiser puxar de uma outra coisa que... o resumo da pergunta é: o que toda vez que você discipula, você não deixa de fora, pastor Ricardo? Qual que é uma coisa que você faz questão de enfatizar com os seus discípulos? Isso que eu queria que você trouxesse aqui para o nosso público. Eu acho que uma coisa que não pode ficar de fora é o relacionamento. Eu acho que Timóteo aprendeu muito mais com Paulo enquanto ele observava Paulo, as reações de Paulo quando ele era rejeitado numa sinagoga, as reações de Paulo quando ele estava cansado ao longo de uma jornada, do que talvez nas palestras que Paulo proferia nas igrejas por onde ele passava, né? Então, mais uma vez, eu acho que nós precisamos tomar muito cuidado, Daniel. Nós vivemos um momento onde existe uma redescoberta do conhecimento teológico. Isso, por um lado, é muito bom. Eu fico muito feliz de ver jovens, líderes leigos, acessando sites ou canais no YouTube relacionados ao conhecimento teológico. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque a verdade no cristianismo não é um conceito. A verdade no cristianismo é uma pessoa. E não existe como nós passarmos o que Jesus nos ensinou sem nós nos relacionarmos com as pessoas. Então,
eu tive inúmeras experiências na minha vida de pessoas que nunca proferiram uma palestra sequer para mim, mas as atitudes delas, a forma delas lidarem na vida, me inspirou e me impactou profundamente. Então, o que não pode ficar de fora, relacionamentos. As pessoas com quem você quer compartilhar a vida em Jesus, elas precisam estar ao seu lado e ao seu redor, e você precisa se lembrar que as coisas que vão mais marcar a vida dessas pessoas não é o que você diz, mas é o que elas veem em você. Excelente, excelente. Tire a pessoa daquele simples encontro semanal de estudo da Bíblia, né, pastor Ricardo? Uhum. À medida possível, nesse tempo todo que nós estamos vivendo, conviva com ela, ela indo na sua casa, ou você indo na casa da pessoa, convivendo num café, em outros ambientes, para que você possa conhecer a pessoa também em outros ambientes, e ela te conhecer em outros ambientes também, né? Isso é Uhum. essencial para o discipulado. E, pastor Ricardo, nós temos aqui, nos ouvindo, líderes eclesiásticos, pastores, líderes de ministérios, e eu queria que você deixasse um conselho: como levar pessoas que você pastoreia, pessoas que você lidera, seja na tua célula, no contexto que Deus te deu de liderança, como que você leva pessoas a discipularem outras? Como que você pode colocar essa visão em líderes, em pessoas que Deus te confiou? Mais uma vez, fazendo o link com o que nós conversamos na resposta anterior, eu diria, você pode organizar um curso de 15 semanas sobre como discipular pessoas e ensinar e passar informação sobre o que as pessoas devem fazer, e você vai ter muita dificuldade em instalar essa visão, essa cultura numa comunidade local. Agora, chame para perto 2 ou 3 homens para caminharem com você, estude a Bíblia com eles, chame eles para entrarem na sua casa, compartilhe com eles as suas lutas, ore com eles, e num determinado momento você vai dizer para eles: que tal você pegar a cada um de vocês mais 2, 3 homens e fazerem o mesmo que nós fizemos? E para eles vai estar muito claro o que eles devem fazer. Por quê? Porque eles aprenderam vendo, eles não aprenderam através de uma informação metódica. Mas uma outra coisa, Daniel, que eu queria incentivar os líderes e pastores que estão nos ouvindo a pensar, é a importância de nós vermos a igreja local como uma comunidade formadora de discípulos. Hoje, eu tenho uma visão de que a comunidade ela precisa ver o discipulado como algo orgânico, e a pessoa que adentra na comunidade cristã, ela passa, por exemplo, por uma classe de princípios básicos na fé, ela passa por células, por grupos pequenos, ela passa por inúmeras séries de mensagens no domingo, e tudo isso que nós fazemos deveria ser visto, tanto por pastores e líderes, como parte do processo de discipulado na vida de uma pessoa, como também o ponto que eu queria deixar os crentes que passam por esses processos deveriam ter uma mentalidade de discípulo. Por que que eu digo isso? Eu conheço muitas pessoas que frequentam igrejas há anos e as vidas delas não são transformadas, e elas alegam que a vida delas é do jeito que é porque elas nunca foram discipuladas. Aí eu fico pensando, bom, mas eles participaram de milhares de pregações, eles participaram de milhares de encontros de grupos pequenos, eles participaram de centenas de momentos de interação com outros discípulos e foram aconselhados dezenas de vezes por pastores e líderes. A pergunta é: como que essa pessoa está encarando a vida cristã? Ele está participando de cada um desses momentos como discípulo, ou ele está participando como uma espécie de telespectador, como alguém que assiste uma pregação, assiste um estudo bíblico? Então, eu creio que nós precisamos desenvolver nas nossas igrejas
a mentalidade de discípulo, porque muitos membros das nossas igrejas estão participando dos inúmeros momentos que nós oferecemos sem mentalidade de discípulo, ou seja, eles não se preocupam se eles estão obedecendo à pregação do último domingo. Por quê? Porque eles são consumidores, eles não são discípulos. Então, eu enfatizaria, pastores e líderes, nós precisamos desenvolver membros de comunidades cristãs com mentalidade de discípulo e não com mentalidade de consumidores. Excelente, pastor Ricardo. Excelente as tuas observações. Porque todo o ambiente pode ser um ambiente de discipulado na tua igreja, todo ele. Talvez o que ele sentiu falta é de não ter sido acompanhado sistematicamente no momento da sua vida, mas todo ambiente, o ambiente de culto, o ambiente de célula, o ambiente da escola bíblica, o ambiente do discipulado 1 a 1, todos eles contribuem para essa formação de discípulo. Essa mentalidade realmente a gente tem que imprimir no nosso povo. E essa questão do discipulado orgânico, a pandemia ela nos deu possibilidades de que a gente pudesse ir mais por esse 1 a 1, porque a gente perdeu as estruturas de classe, perdemos a estrutura que nós estávamos acostumados de aula, e a gente precisou achar novas maneiras, né? Achei interessantíssimo aqui na nossa igreja como a pandemia nos ajudou a ir para esse discipulado orgânico. Lógico que a gente está num processo de construção, mas nesse período a gente levantou aí 800 discipuladores que estão acolhendo mais de 1.500 pessoas que estão estudando a Bíblia em discipulado, seja em pequenos grupos ou individuais, durante esse tempo da pandemia. Ele nos forçou a achar novos caminhos e você também pode aproveitar esse tempo para que ele possa ajudar o seu povo a se mover adiante nessa direção. Pastor Ricardo, a gente chega na última pergunta aqui da nossa entrevista e essa última eu sempre gosto de deixar um encorajamento para quem está nos ouvindo, mas talvez nunca discipulou uma pessoa, ou não, talvez formalmente, né? A pessoa já cuida de outros, mas não se considera um discipulador, né, pastor Ricardo? Eu queria dar uma oportunidade para que o senhor possa dar uma palavra de encorajamento para ouvintes que querem se envolver nessa missão que Jesus nos deixou de discipular outros, mas que talvez falta aquela iniciativa, falta aquele passo, falta aquela decisão. Você tem alguma palavra de encorajamento, alguma palavra de exortação para esse irmão e irmã que estão nos ouvindo? Eu queria fazer menção aqui ao livro do meu amigo Dave Ferguson. Em inglês ele se chama Hero Maker, em português ele foi publicado como O Formador de Heróis. E eu diria que investir na vida de outras pessoas é se tornar um hero maker, é você derramar a sua vida, o encorajamento, a sua experiência na vida de pessoas que talvez virão a ter um impacto maior do que você mesmo no reino e na missão. E a gente precisa ver isso com alegria. Uma das pessoas que investiu pessoalmente na minha vida como pastor, um missionário norte-americano chamado Douglas Spurlock, ele investiu na minha vida e na vida de alguns outros pastores que hoje são líderes no cenário nacional. O que é interessante é que o Douglas Spurlock, ele nunca falou em nenhuma das grandes conferências nacionais do nosso país de pastores e líderes. Ele nunca teve um livro publicado, ele nunca foi convidado para um encontro como esse. No entanto, ele está por detrás de vários pastores e líderes que nós admiramos e que nós ouvimos nas grandes conferências. Ou seja, é impressionante você pensar que um líder leigo de uma igreja, alguém que cuida de uma célula ou cuida de uma escola, de uma classe de escola dominical, não sabe, mas pode estar semeando, investindo na vida de alguém que daqui a 20, 30 anos está fazendo diferença na vida da igreja brasileira. Então, nós não podemos perder a oportunidade, e é claro, o nosso papel é investir. Então, cabe a nós sermos fiéis e compartilharmos vida na vida. Cabe a Deus
dar a projeção que ele bem entender àqueles que recebem o nosso investimento. Excelente. Fazendo aqui um paralelo bíblico com o que o senhor acabou de falar, né? A igreja precisa de Paulos, mas ela também precisa de muitos Barnabés, né? Pessoas que Né? vêm e instruem, né? E se Deus usou Barnabé para instruir Paulo, acompanhar ele, mentoreá-lo, depois ele pegou João Marcos, né? E a gente tem um livro da Bíblia por causa dessa restauração de Marcos ao ministério ali, que Barnabé tinha esse olhar de restauração, de pastoreio, de mentoria. Então, precisamos de Barnabé. Olha, pastor Ricardo, muito obrigado pelo seu tempo. O que eu extraí, eu espero que você tenha extraído também muita coisa dessa entrevista, é que nós precisamos focar mais, menos em, ou melhor, precisamos tirar a nossa atenção só da informação e fazer o nosso esforço para que nós possamos trabalhar na formação de líderes, de discípulos, na nossa igreja local e na nossa nação. Que Deus nos ajude nessa missão. Que Deus abençoe o seu ministério, pastor Ricardo, sua família. Muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Que Deus continue abençoando seu ministério e essa iniciativa maravilhosa, viu, Daniel? Maravilha, maravilha. Fique ligado nas nossas próximas entrevistas. Que Deus abençoe a sua vida.